seja bem-vindo ao Momento Família, programa de todo sábado aqui no YouTube da Igreja em Itabuna. Queremos dar as boas-vindas a vocês que todo sábado está conosco, trazendo aí mais da Palavra de Deus, da comunhão da luz, para que você possa, com a sua família, seguir num caminho de normalidade no serviço a Deus. Amém. Para nós é um prazer muito grande fazer esse programa, saber que todo sábado vocês estão aqui conosco para que nós possamos juntos trazer a luz da Palavra de Deus, né? Semana passada nós estávamos falando de que os primeiros a serem edificados com esse programa somos nós, né, Ademir? Sim. Quando a gente ouve essas palavras, a gente quer, Senhor, nos arrepender e trazer um novo caminho para a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar. E esperamos que esse seja o mesmo sentimento que você está tendo, tá bom? Então hoje, nosso programa traz exemplo uma família do Velho Testamento, não é mesmo, Ademar? Isso. Estamos dando continuidade ao Sim. tema geral, o centro da vida familiar, e hoje vamos falar sobre a família de Ló. Amém. Quero agradecer a todos vocês Sim. que têm nos assistido, se inscreva no canal, dê o seu like. Nós estamos muito felizes toda vez que nós fazemos esse programa. Eu gosto de repetir que nós Sim. estamos felizes. Verdade. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus está alcançando você, Amém. o seu coração, a sua família. Sim. E a gente fica muito feliz por estar contribuindo com esse propósito do Senhor, que é edificar a família e edificar a igreja. Amém. Então, como o tema de hoje é a família de Ló, né? Uma boa família para nos trazer Muitos exemplos. Muitos exemplos. Verdade. Nós estamos falando hoje, Sim. palavra profética em particular, e os acontecimentos em geral, está falando muito sobre a questão dos fins dos tempos. Verdade. Não é? Verdade. Que era também um momento Sim. ali para Sodoma. Todo mundo conhece a história de Sodoma e Gomorra e sabe que estava vivendo ali os últimos dias, né? Porque Exatamente. aquela cidade seria destruída por conta das coisas que aconteciam ali. Sim. Era um povo que não tinha temor ao Senhor. Verdade. Né? E Abraão, quando saiu ali pelo deserto, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Isso, sua E família. por conta dessa convivência dele, da sua família e a família de Ló, e os empregados de Abraão, Ló começou a também criar, né, recursos, ficou rico. Verdade. Andando com Abraão. Com Abraão. A bênção que Abraão tinha se estendeu para ele. ó. Claro. E aí os trabalhadores começaram a ter problema. Sim. Abraão então chamou e falou assim: olha, está na hora da gente rever essa situação. Mas antes disso, de a gente falar sobre isso, Sim. nós queremos orar. Amém. Enquanto a gente ora conosco e vai, compartilha esse link com as pessoas para você ver que exemplo a família de Ló tem para hoje, Sim. nesta manhã. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, nesta manhã nós somos gratos a Ti Amém. por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado Sim. de falar para as pessoas nesse programa, Amém. nesse canal da Amém. Igreja em Itabuna. Amém. Que o Senhor possa abençoar essa ferramenta, Sim. que possa alcançar as pessoas, Sim. nutrindo com a vida divina, com a Sua Sim. palavra. Sim. Senhor, abre os olhos do nosso coração, Amém. do nosso entendimento nesta manhã, Amém. para ter a percepção daquilo que o Senhor está falando para a Sua igreja Amém. e para cada um de nós. É verdade, Nos Senhor. alimenta Abre com a nossos Tua olhos. palavra, Amém. nos supre com a Tua vida, Amém. nos dá uma direção, Senhor, e que esse programa possa atingir o seu objetivo, Amém. que é o fortalecimento da vida familiar. Amém. Em contrapartida, o fortalecimento da Tua igreja aqui na terra. Amém. Abençoa cada um dos Teus filhos. Amém. Abençoa os irmãos, as Sim. irmãs, Sim. os casais, Sim. os irmãos idosos. Verdade, Neste Senhor. momento de pandemia, Verdade, protege Deus. as famílias, Amém. protege cada um dos Teus filhos, Senhor. Amém. Nós te oramos em Teu nome. Amém. Aleluia. Amém. E isso aí, Ademar. Eu gosto muito desse início da história de Abraão. E eu acho que a primeira lição que a gente tira aí, eu acho muito interessante. Né? Imagine, Sim. antes da gente falar, Ademar depois vai continuar falando, mas assim, só desse princípio aí a gente precisa aprender. Abraão era alguém abençoado por Deus. Ele tinha a experiência dele com Deus. Ele buscava o Senhor falou, vá.
Só que aqui a gente vai começar a ver que é o primeiro princípio como família. Sim. Ló, ele não era da mesma forma, Ademar. E como uma família, você também, talvez você seja um filho de casal cristão, né? Você tem a experiência dos seus pais, daquelas pessoas que trouxeram. Você vem na bênção de Deus que havia sobre a família dele, só que eu quero trazer para você essa primeira coisa. Você não pode... Agora, quando a gente casa, a gente precisa, como família, buscar a nossa própria experiência, o nosso próprio relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa aqui que a gente vê sobre a experiência de Ló é isso, tá bom? Mas vamos continuar. Ademar, fala mais para nós. Sim. Ló. Voltamos aqui à experiência. Primeiro eu queria falar, Lucas, sobre a experiência de Abraão. Sim. Abraão era alguém que tinha um compromisso com Deus. Amém. Ele tinha uma aliança. Verdade, verdade. O Senhor, no chamamento de Abraão, o Senhor chegou para ele e falou assim: sai da tua terra e da tua parentela. A terra de Abraão era uma terra de ídolos. Sim. E a parentela dele eram fabricantes, né? O pai dele era fabricante de ídolos. Então a tendência era ele também ser ser herdeiro dessa situação negativa. Né? Então o Senhor precisava de Abraão, porque Abraão, apesar de viver naquela esfera, ele era um homem que tinha um coração de amar ao Senhor. Sim. Então o Senhor chamou Abraão e falou assim: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Aí então ele levou consigo o seu sobrinho. Ele era uma pessoa muito apegada à família. O pai dele foi até determinado ponto, mas dali por diante ele teve que seguir seus passos. Sim. Primeiro item nós devemos aprender. Sim. Ao receber o chamamento do Senhor, nós devemos estar dispostos a seguir ao Senhor, independente da nossa família. Amém. Isso é uma coisa muito séria. Verdade, né? verdade. Às vezes a gente diz: não, por conta da família, você não deixa. Se apega à família, mas se você não quer que sua família fique para trás, prega o evangelho para ela. Amém. Porque quando o Senhor chama, Ele chama você tem que ter esse sentimento. Sair. Amém. Servir ao Senhor. Muito bom. Amém. Então, cuide da sua família. Amém. Quando Abraão escolheu servir ao Senhor e ir para onde o Senhor tinha enviado ele não só recebeu muitas bênçãos por conta desse sentimento que brotou no coração dele, mas também foi abençoado financeiramente. Abraão se tornou um homem rico. Verdade. E por conta disso, seu sobrinho se tornou também rico. Veja como é importante seguir alguém que é abençoado por Deus. Nossa. Então, se a sua família ainda não foi salva, Sim. ela precisa dessa bênção que Deus deu para você. Amém. E pregue o evangelho para a sua família. Sim. Para aqueles que estão próximos de você. Amém. Aqueles que você ama, para que o Senhor também possa abençoá-los. Amém. Não só abençoa você, mas também a sua família por conta do seu temor a Deus. Amém. Então, chegou aquele momento, né, de separação entre Abraão e Ló. Exatamente. Olha, Senhor, Abraão chegou, olha, Ló, eu acredito que para a gente viver melhor, é bom que você... siga o seu próprio caminho, eu vou seguir o meu. Escolhe aí. Ele deixou aberto. Então, Ló usou o caminho mais fácil. As planícies. Foi seduzido pelas coisas mais fáceis. Senhor Jesus. Muitas vezes nas nossas escolhas, a gente também age assim. Verdade. Como Ló. Age pelas facilidades. Verdade. E lembre-se, nesse momento Ló foi atraído pela força da cidade de Sodoma e Gomorra. Ele, apesar de morar ali nas proximidades da entrada, né, ele tinha contato direto com todo mundo que passava. Muito provavelmente ele era um homem de negócios e ele acabou se envolvendo, e também a sua família. Exatamente, aí está o ponto. A família dele, as filhas de Ló também acabou se envolvendo com aquele mundo. Até, Lucas, que o Senhor então mandou os anjos lá. Essa parte eu queria que você falasse para os irmãos. Exatamente. Olha, irmãos, que interessante. Então, estamos vendo aqui, cuidado com os caminhos fáceis. Muitas vezes nós fazemos escolhas porque elas são convenientes, elas não estão baseadas na oração, e aqui esses caminhos mais fáceis nos levam a Sodomas e Gomorras da nossa vida, né? Então, a planície levou Ló
a esse estágio de degradação. Em Sodoma e Gomorra, ele começou a viver numa situação de influência, de degradação muito grande do mundo. Ele, que era alguém que provavelmente criado ali, vendo a experiência de Deus, Ló começou a cair nessa experiência. E olha que interessante, mas a gente sabe que o Senhor tinha determinado para Sodoma e Gomorra, mas o Senhor colocou, olha que maravilha, o Senhor colocou no coração de Abraão, Senhor, se tiver uma ali, Senhor, então os anjos, Deus enviou anjos para tirar Ló de lá. Mas olha o que aconteceu. Quando os anjos chegaram para retirar, Ló estava tão envolvido em Sodoma e Gomorra, em vez de sair logo, observe, nós muitas vezes, quando você faz essas escolhas mais fáceis e essas coisas do mundo entram na nossa vida, a gente começa a respirar isso, você não consegue ver as coisas espirituais e o que Deus quer fazer. Então, em vez de Ló sair logo, ele recebeu os anjos na sua casa. Sabe o que aconteceu ali? Os homens da cidade queriam abusar daqueles homens que estavam ali. Ló, imagina, ele estava naquela situação, sem discernimento algum, ele falou, não, eu dou as minhas filhas aí em vez dos homens. Tudo isso são marcas de um homem que não vivia mais na presença de Deus, que não tinha mais comunhão com o Senhor, que fez uma escolha que trouxe impacto, Ademar, para toda a sua família. Toda a família. Então a família de Ló, nem ele tinha mais discernimento das coisas, nem a família dele. A gente sabe que quando finalmente eles conseguiram sair, a mulher, o Senhor falou, não olha para trás, mas a mulher de Ló era tão apegada àquele ambiente que ela olhou e virou estátua de sal. Então nós estamos vendo aqui o princípio de uma escolha que nós fazemos e da influência que isso traz para dentro da nossa família. Nós precisamos ter cuidado com as Muito modernidades do mundo. Sim. E o que nos oferece. Sim, verdade. Essa busca pelo conforto, pelo bem-estar. É uma coisa diversão, aparentemente boa, né? Porque Sim. você está dando isso para a sua família. Sim. Mas cuidado, isso pode ser uma isca, uma armadilha, Sim. uma arapuca Verdade. para lhe prender as coisas desse mundo. Senhor Jesus. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Sim. Nós devemos buscar servir ao Senhor. Amém. Eu creio que a vida de Abraão era, segundo a Bíblia, ele morava nas montanhas. Não era um lugar fácil, né? Verdade. Mas era um lugar também onde ele tinha uma visão diferenciada daqueles que estavam na planície. Verdade. Então ele estava sempre no alto, né? Nós devemos também viver em montanhas, ou seja, viver no alto é viver com os nossos pensamentos voltados às coisas espirituais, Amém. às coisas celestiais. Amém. Quem tem uma visão celestial Amém. também tem uma visão terrenal de cima, não de baixo. Sim, né? sim. Então, aqueles que vivem contemplando as coisas de Deus, que vivem pensando nas coisas celestiais, têm uma visão dessa terra diferente daquelas que estão vivendo no meio. Amém. E convivendo com as coisas Senhor deste mundo. Jesus, é verdade. E isso que é o risco, meus amados. Sim, sim. A gente é atraído por essas coisas boas que o mundo oferece, boas entre aspas, esses confortos que são oferecidas, essas distrações que são oferecidas pelo mundo, e isso acaba nos seduzindo, nos levando para caminhos de pecadores. Exatamente. De pessoas que não têm temor ao Senhor. Então vivem em busca do lazer, da satisfação, do prazer. E isso a carne gosta. Verdade. Então a gente precisa ter cuidado. E Ló, ele se acostumou a esse estilo de vida. Meu Senhor Jesus. Não fique pensando que a gente não se acostuma. É bom. Acostuma. Então, às vezes, você não pode servir ao Senhor porque você está envolvido nessas coisas. É verdade. Então precisa ter cuidado. Amém. Porque isso pode afetar a sua vida familiar. Sim. Seus filhos podem ver isso como algo normal. Como algo normal. Viver separado de Deus. Exatamente. E é tanto que as filhas de Ló, depois que terminou todo aquele julgamento de Deus sobre aquela cidade, então elas não tinham irmãos, então como ia prosperar sua família, ela acabou fazendo o quê? Cometendo incesto. Um incesto com o seu próprio pai. Então isso é uma coisa absurda. Vergonhosa. Uma coisa muito vergonhosa e que isso deixou o Senhor muito triste. Então a gente precisa ter muito cuidado. Amém. E o que levou isso? O mau comportamento de Ló. A má escolha, verdade. Uma escolha negativa pode trazer toda a família para uma situação ruim, de degradação. Precisamos ter cuidado com isso. Né? E muito rico que você falou, Ademar, sobre essa questão
do nosso viver nas montanhas, Sim. né? Perceber a vontade de Deus. Nós não estamos falando para vocês aqui, amados, que na nossa vida familiar, que a gente não possa providenciar um entretenimento, alguma coisa, mas precisa haver muito equilíbrio. O que acontece é um desequilíbrio. Você vive tanto nessa busca, tanto na esfera das coisas terrenas, que você não consegue priorizar mais as coisas de Deus. Exatamente. Então isso é algo muito sorrateiro, principalmente eu quero falar agora para os casais jovens. Sim. Muitas vezes a gente esquece do viver da igreja porque a gente está ali no início, buscando as coisas, eu preciso conquistar isso, conquistar aquilo, eu preciso dar entretenimento para minha família, e você esquece de trazer a sua família um viver normal, essa esfera celestial, o viver para trazer nossos filhos para o evangelho, para o crescimento, e tudo se passa a se tornar comum. Esse ambiente de Sodoma e Gomorra, do mundanismo, se instala em nossa casa e acaba, como a Demar colocou, com as filhas de Jó, trazendo essa situação última deplorável. Por quê? Porque elas cresciam nisso, elas achavam tudo isso normal. Então a gente precisa aprender as nossas escolhas que a gente faz dia a dia. Quando você deixa de ir para uma reunião, seu filho está vendo. Quando você não ora, seu filho está vendo. Quando você vai para determinados ambientes que não exatamente, que não é conveniente, cristão. Seu filho está vendo. Tudo isso vai ali, criando para ele uma referência de uma vida sem Deus. Então, que o Senhor possa realmente, nos fazer ter cuidado. Nós precisamos, irmãos, nos consagrar ao Senhor. Amém. Por se tratar de um momento que nós estamos vivendo, tempos do fim, sim, o Senhor já começou a julgar essa terra. Verdade. E a Bíblia diz que o Senhor começa a julgar pelos da sua casa. Verdade. Começa pelo julgar por nós. Amém. Então, nós precisamos, nesses dias, irmãos, nos consagrar mais a Deus. Amém. Verdade. As nossas escolhas têm que ser escolhas que favoreçam a vontade de Deus e o cumprimento da sua palavra na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país. Nós precisamos orar em favor das famílias para Deus cumprir o seu desejo aqui na terra, de restaurar as famílias. Sim. E para isso a gente precisa ter muito cuidado com as bandejas que Satanás nos oferece de participação em lugares, em ambientes, que muitas coisas não são favoráveis, e as coisas que acontecem ali acabam gerando um certo prazer, uma certa alegria momentânea, e isso pode ser um atrativo para os nossos filhos, principalmente principalmente na fase da infância, é muito perigoso. Então as crianças, elas não têm discernimento, e ela vê os seus pais ali se envolvendo naquelas festas, naqueles ambientes, ela acha que aquilo é normal, porque o seu pai está ali, o seu pai é a sua referência, o pai e sua mãe estão ali naquele lugar. Então precisa ter cuidado com isso, né? Para que isso não afete a nossa vida familiar. Sim. Aos poucos essas coisas vão entrando e gerando uma má consciência das coisas, né? E a gente vai achando que tudo é normal. Tudo que está acontecendo é normal. E não é. A gente viu aqui um exemplo muito interessante da família de Ló, que acabou trazendo uma consequência, né, das suas filhas em praticar um ato daquele, né, um ato incestuoso. Isso não agrada ao Senhor. Então devemos ter cuidado. Amém. Vamos orar, buscar mais ao Senhor. Amém. Para que o Senhor nos dê discernimento daquilo que está afetando nossa família, nosso convívio familiar, principalmente os casais que têm filhos jovens, né? Sim. Ainda está na fase de adolescência. Sim. E precisa ter muito cuidado com as escolhas que você faz. Verdade. Né? Amém. Esse é o nosso programa Momento Família. Amém. Graças a Deus. Espero que essa manhã você tenha sido edificado com esse exemplo da família de Ló, que possa ser uma advertência para nós. Queremos ser, sim, famílias mais consagradas, envolvidas com a vontade de Deus, que buscam ao Senhor. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, a sua família. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Momento Família. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.